computação, que descobriram coisas que a gente nem imagina, assim, e não tem o reconhecimento como teria um homem, assim, né? E o rapaz achou que eu não ia dar conta de, sei lá, deitar no chão e passar um cabo de rede. Tenha coragem, diga não, se posicione e tudo bem se você errar. Uma situação muito engraçada aqui que veio, tipo, os dois piores assim, olha, eu preciso disso pra hoje. Eu falei assim, não, vamos sentar todo mundo bonitinho aqui e vamos resolver. Se você se deixar levar pela pressão e tudo, o seu humano se perde. E quando você volta pro seu humano, o seu humano tá doente. Oi, gente! Começando mais um Papo na Nuvem aqui, o podcast da Nuvem Tecnologia. Hoje vamos falar sobre a visão das mulheres na TI e para esse papo estamos com Ariadne, conhecida também como Dini, Thaís, Rafaela. Carol, ou para todo mundo, Carol com K. e eu, Karina Furlan. Bom, para começar aqui, vou lançar uma pergunta, gente. Para vocês dividindo a experiência de vocês, como foi o começo para vocês de entrar nessa área? Alguém? Bom, tá, pra mim não foi uma escolha, na verdade. Eu costumo dizer que é a tecnologia que me escolheu, né? Eu comecei, na verdade, como assistente de uma assistência técnica, né? Então eu comecei aprendendo a mexer com hardware e aí eu fui evoluindo para software, né? Então foi nesse cenário aí que eu entrei no meio da tecnologia. E a faculdade? Você fez o quê? Eu fiz Direito e sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ah, legal. você terminou direito? Fiz. Legal. Também comecei com hardware. Eu, na verdade, já gostava muito de coisas relacionadas à tecnologia. E aí eu fiz Sistemas de Informação na UFMT. Meu primeiro emprego foi como suporte. Nível 1, aquela instala a impressora, meu computador tá fedendo, queimado, essas coisas. Eu fiquei lá por alguns anos, acho que uns 2 anos. E aí depois eu saí para atuar na área de desenvolvimento. Hoje não estou mais, já saí também. Mas foi mais ou menos assim também, mais ou menos parecido com a história da Dini. Bom, eu tô nesse meio também desde criança. Meu primeiro curso de informática eu tinha 9 anos de idade. Então, eu sempre gostei disso. A minha irmã que me passou isso desde pequena, ela fazia ensino técnico e aí eu fui na aba dela. Então, desde o ensino técnico também eu fiz criação de websites, na época na escola era assim, né, que falava. Aí minha primeira faculdade eu fiz web design e comecei a trabalhar como front-end. Na verdade, meu primeiro emprego eu fazia arte de lembrancinha numa casa de fotografia. Foi bem divertido. E aí depois eu comecei nessa agência como front-end. E aí depois eu comecei outra faculdade, que foi design gráfico. E aí foi que eu me descobri na arte, né? E aí eu comecei a trabalhar como web designer. Então eu comecei a trabalhar só com criação de websites, a parte visual. E o ano passado eu migrei para UI UX. Aí estudei de novo, fiz curso, não fiz faculdade, fiz cursos, corri atrás. E hoje eu atuo nessa área de UI UX como product designer. Bom, eu também caí através de cursos, eu ganhei um curso de informática e eu fui fazer, foi meu primeiro contato com o computador, assim, tirando a parte de jogar, que eu ia pra Lan House jogar, então essa foi a minha primeira parte. E eu sempre me interessei por hardware, que eu sempre desmontava as coisas em casa, videocassete, som, pra ver como que funciona e tal, que sempre me deu muita curiosidade como que era. E aí depois disso eu fui fazer o técnico, aí com o técnico eu comecei a realmente pegar o computador dos outros, arrumar, o pessoal da igreja, da família. Aí daqui a pouco eu tava fazendo arte também, aí eu comecei a fazer um pouco de tudo. E depois eu fiz vários estágios, uns 2 anos e meio de vários suitanos de estágio, né? Na parte de manutenção. E depois eu parei, aí eu comecei a graduação, aí eu tava na metade dela, eu parei, não, vamos experimentar o outro lado da coisa, vamos para desenvolvimento. E já tô aí, vai fazer acho que 1 ano e meio que eu tô na área de desenvolvimento. E eu sempre quis trabalhar com mobile e
tem 7 meses que eu tô vivenciando isso e tá sendo uma experiência bacana. Legal. Eu me formei em Ciências da Computação no UFMT. Eu caí meio de paraquedas nesse curso, assim, não sabia muito o que eu queria, mas caí lá. E fui experimentando algumas áreas, vendo o que eu conhecia. Ainda hoje estou pulando um pouquinho de área em área para ver o que eu gosto, assim. Fiz o estágio em parte de desenvolvimento de back-end. Já trabalhei aqui na nuvem como desenvolvedora mobile e hoje em dia eu estou atuando como Scrum Master. Olha só que louco. Mas estou gostando, assim. Estou aprendendo bastante e acho que é isso, assim, provar um pouco de tudo para ver realmente a aptidão nossa, né? O bom da nossa carreira é que a gente pode experimentar, né? Sim. Eu também já tive cada chapéu. Mas eu acho bem legal isso, assim. Eu tô atuando como Scrum Master, tentando aprender um pouco mais dessa área e tudo mais. Mas ainda assim, gosto muito de desenvolver, assim. Inclusive, às vezes, tô na nossa sprint lá e eu tô um pouco à toa, eu vou lá e puxo uma tarefa pra mim mesmo, assim. Mas eu acho muito legal, assim. Eu acho que realmente essa oportunidade que a gente tem de atuar em tudo um pouco, assim. E eu acho muito bom porque a nossa área é muito vasta, assim, né? É difícil você entrar no lugar e querer aquilo pro resto da sua vida, sendo que às vezes você não conhece, né, tudo. Então, experiências são sempre válidas, assim. Tá, eu sei que o episódio é de vocês, mas eu não me aguentei. E assim, engraçado que muitos de vocês falaram que começaram com hardware, né? E a Fer também, aqui da nuvem, ela começou com hardware, assim, é mais fácil para entrar, esse período de entrada, assim, no sentido de a máquina fazer ela funcionar, não tem justificativa, ela tá funcionando. Acho que a barreira é menor, sério. Eu ia chegar nesse ponto. Hoje eu tava contando quanto tempo eu tô na área, fiquei meio triste, faz um tempinho já. E quando eu comecei, eu tava no final do segundo semestre da faculdade, eu comecei a procurar estágio. Naquela época, vamos lá, era 2011 por aí, era um pouquinho difícil conseguir um estágio na área de desenvolvimento aqui em Cuiabá. Normalmente a galera já queria alguém com experiência para trabalhar como terceirizado em algum órgão público, então era um pouco mais difícil de conseguir. E aí eu acabei conseguindo um emprego com suporte, porque as exigências são menores, né? E pra mim foi uma ótima experiência. Foi uma ótima experiência pra mim, incrível. foi uma experiência incrível. Foi uma experiência bem legal, porque eu não tinha nenhum tipo de experiência profissional na área de tecnologia, né? Só que chegou um momento que pra mim aquilo já não bastava. Que daí foi quando eu pedi pra sair e consegui um lugar pra trabalhar, que eles não tinham tantas exigências pra quem tava começando. Então, assim, quando eu quis começar, não foi fácil de conseguir. Hoje a gente vê que o mercado tá bem mais aberto. As pessoas têm mais oportunidades. Eu acho que quando a gente pensava meia área de TI antes era muito assim, suporte, né? Eu não sei, é uma impressão que eu tenho, assim, antigamente era Na minha muito época assim. era o menino da impressora, que formatava o computador. Até eu, que era garota, né? Era o menino da impressora. E eu não sei porquê, eu nunca consegui estagiar. Nunca. Eu nunca estagiei. É. Eu estagiei 5 dias. Eu não nunca deu certo. estagiei. Uma que eu tinha que ganhar dinheiro, né? Eu fui direto pra CLT também, eu não fiz estágio. Mas hoje eu acho que eu sinto falta. Eu de ter estagiei, estagiado. assim, pra mim o estágio foi tipo o start ali na carreira profissional e aprender muito mais, assim, Com certeza. coisas do mercado de trabalho. Porque na faculdade você vê, mas é muito superficial. assim. Exato. A não ser que você realmente se aplique pra aprofundar bem naquilo. Mas o estágio pra mim foi uma experiência muito boa. Como o curso que eu fiz era noturno, já tinha uma galera que já trabalhava na área e já trabalhava como dev e tal, mas quem tava começando era bem comum começar com suporte. Nunca questionei muito isso, foi por onde eu entrei. Eu, por exemplo, eu nunca tive interesse muito nessa parte de hardware, assim. Até nas matérias que eu tinha, eu dava pra Mas eu acho que se fugidinha. eu fosse estudar, eu também não ia querer estudar hardware. não Olha o foi muita bullying. opção. Eu sou do interior de Rondônia e lá eu sou da terceira turma do técnico de informática do IF. E lá, então, não tem vaga de emprego. Na época não tinha, assim, emprego, essa cultura de estágio para nossa área não existia. E desenvolvimento era aquele negócio inacessível, assim, poucas empresas
Tinha a equipe de desenvolvimento que trabalhava, outras usavam de outras cidades, usavam softwares de outros estados. Então não tinha muita opção, ou você fazia suporte, ou era isso e pronto, acabou. Não tinha muita escolha. Aí quando eu vim para Mato Grosso foi onde o leque de opções aumentou um pouco, assim. Me parece que a entrada de vocês no mercado é realmente muito difícil, mas eu tenho a impressão que essa resistência já começa no curso, já começa na faculdade, tem uma resistência dentro do ambiente acadêmico? Em que sentido? Para mulheres, você diz? É. Eu acho que culturalmente falando, assim, o público-alvo nessas faculdades é os homens ainda. Eu volto ainda Mas passo eu acho atrás. Eu acho que é cultura mesmo. De achar que TI é para homem. Então, desde criação, sim, né? Sim, tipo, sim. Ensino médio, você vê as meninas sendo impulsionadas aí para um direito, medicina, Sim, é meio rotulado, odonto, tal, e garotos indo para tech. Então, a gente não vai ter nunca... Nossa, várias vezes quando eu pergunto, o que você faz? Eu falava, faço ciência de computação. Eu falo, nossa, sério? Achei que você fazia, tipo, odonto, tá? Pois é. Eu mesma, no primeiro semestre do curso de web, no primeiro semestre eu era a única menina da turma. Só tinha homem na sala. Sim, no meu caso, digamos que até hoje minha família não é aquele apoio, não apoio, porque, assim, pra eles, lá em casa nós somos só mulheres, né? E lá todo mundo tinha que ou trabalhar no escritório, fazer uma administração, contabilidade, direito, que era o que tinha, é a realidade da cidade para mulheres. E passar num concurso público e estabilidade de vida, é isso. Aí eu virei pra minha mãe... Fez totalmente ao contrário. Fiz totalmente o contrário, que aí dos cursos eu escolhi informática. Aí beleza, aí quando fez a faculdade eu vou continuar na área, eu gostei e é isso aí, vamos, só que eu vou pra outro estado. Aí vim e até hoje eu trabalho e minha mãe fica, meu Deus, ela totalmente se perdeu agora, não tem como mais volta. Isso é engraçado porque eu tive uma criação bem tranquila, assim, com meu irmão. E todo mundo achava que ele ia pra área de TI. E não, eu fui. Todo mundo achava que eu ia fazer alguma coisa na área de civil, porque eu gostava bastante, meu pai é eletricista e tal. E acabou que o meu irmão hoje trabalha com AutoCAD, a gente se inverteu e eu fui pra tecnologia. Então, é cultural, todo mundo achava isso, apesar de nós dois sentarmos juntos pra abrir o videocassete em casa, nós dois juntos destruíamos os equipamentos, mas todo mundo sempre achou que era ele e não eu. É igual nessas feiras de games, né? Você sempre vê pai e o filho. Raras exceções você é pai ou mãe e filha, né? Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito na base mesmo. Porque na faculdade já não tem tanto essa barreira de entrada. Você tenta quebrar um pouco mais dentro, isso tá depois, ok. né? Mas o negócio é que chegam poucas. Chegam poucas áreas. Então, tem que ser um trabalho no ensino médio, lá atrás, fundamental. Sim, porque é um processo cultural mesmo, desde criança. Exato. E é um negócio que tem mudado, né? Quando eu fiz a minha graduação, o número de professoras era bem menor do que tem hoje. Andando pelos corredores da faculdade, eu vejo muito mais professoras mulheres do que eu via na época que eu fiz a graduação. Realmente. E eu entrei no curso por influência do meu pai. Olha que coração. Que incrível. Fiquei estudando seu Meu pai era que eu fosse química. O meu pai é apaixonado na área de TI. Nada a ver. E a gente conversava sobre assunto, conversava sobre o curso e falava, meu Deus, ficava pirado os dois juntos lá e eu falava, vou fazer isso então. O Gabriel ficou até sem palavras. Fiquei emocionado. Eu queria saber mais sobre o seu pai. Gente, o meu pai vale a pena um outro talk aqui. É maravilhoso. Tinha que ter um inspirador. O pai dele como tal, que ensinando outros pais. Pais de meninas. Pais de meninas. Quando a gente estuda a história da TI, a gente vê diversas mulheres fazendo parte da história. Assim, parece que no início tinha muito mais mulheres. Mulheres sempre têm assim, o quesito de ser muito focada, de estar fazendo as coisas com muita dedicação, e eu acho que isso foi mudando, né? Na verdade, não é as mulheres que estão entrando na área, elas estão tomando aquilo que supostamente era delas desde o início. Né?
realmente, assim, se for pegar uma coisa meio histórica, assim, tem muitas mulheres, assim, na computação que descobriram coisas que a gente nem imagina, assim, e não tem o reconhecimento como teria um homem, assim, né? Um Alan Turing da vida. É bizarro isso mesmo. E acho que a gente tá realmente, assim, reconhecendo esse passado, assim, não dando espaço para as mulheres, porque a gente teve ali, mas a gente não era reconhecida, eu acho, né? Tá, mas agora eu quero saber os causos do dia a dia vivenciais. Óbvio, sem falar os nomes das empresas, que a gente não precisa entrar nesse detalhe. Que tipo de causa? Tenho vários. Tem alguns. Eu já perguntei porque eu fui contratada. Se tudo que eu falava não fazia sentido. Nossa. Estava num processo de reestruturação de alguns ambientes de arquitetura e eu fui levar um projeto, os padrões e tudo mais, né? E tudo que eu falava, não, aqui não funciona, não, assim não faz sentido, assim. Eu peguei e bati a mão na mesa. Falei, não entendi por que me contrataram se tudo que eu falo não faz sentido. Não, calma, não é bem assim as coisas. Então eu não tô entendendo como as coisas são. Então aí começou, aí eu tive que ter o apoio de um colega que se compadeceu comigo e aí sim as coisas começaram a andar. E tudo que foi feito foi com base nesse projeto e nenhum tipo de reconhecimento. Até hoje. Não cheguei a perguntar, porque eu fui contratada. Até porque na época eu acho que a minha postura era bem diferente. Hoje eu me sinto uma pessoa mais madura. Hoje em dia a minha reação seria completamente diferente. Mas em uma reunião, assim, se eu fosse pra ser escutada, eu tinha que gritar, porque senão ninguém ia me ouvir. E o cara do meu lado falando exatamente a mesma coisa que eu e todo mundo tipo, ok. E aí, na época, a reação que eu tive foi, tá bom, não vou falar mais nada. Não vou me estressar, vou sair daqui, vou almoçar, tá tudo bem. O outro tá falando mesmo, não preciso falar. Mas hoje em dia eu acho que eu ia dar uma pequena sortada. Porque, poxa, eu tô falando, né? Tô aqui pra isso, eu recebo um salário. E ninguém te ouvir, as pessoas cortarem a sua fala no meio. Ou te interpretar. Não, ela quis dizer... Não, eu sei falar, né? Não preciso interpretar o que eu tô falando. Foi bem frustrante, assim. Eu fiquei 1 mês e meio em um lugar antes de onde eu tô agora. Porque tudo que eu fazia, tudo que eu criava, tinha que passar pelo aval do outro designer, que era homem. E isso começou a me irritar demais. Tanto que eu fiquei 1 mês e meio lá. E aí, quando... não tinha o contrário, né? Não. Tipo, dele não precisava passar por nunca, jamais. E aí, por outras questões também que estavam me incomodando lá, e aí quando eu fui pedir as contas que eu tava saindo, eles falaram assim, como assim? A gente gosta tanto do seu trabalho. Eu falei assim, caramba, agora que você veio reconhecer o meu trabalho, né? Depois que eu já tava de saco cheio. De tudo, qualquer coisa que eu fazia, meu Deus, um elemento que eu colocava, mudava numa página, vamos passar para o fulano para que ele veja se está correto ou não. E foi 1 mês e meio bem frustrante, assim, não foi legal, nada legal. Uma vez eu fui fazer um atendimento, uma OS, aí eu cheguei lá, aí quando a pessoa olhou pra mim, ela não me conhecia ainda porque eu era recente no lugar. Não, eu não quero atendimento de uma mulher. Nossa. Aí eu simplesmente cheguei, tipo, muito nervosa na sala de volta, porque eu fiquei, gente, essa pessoa não é a pessoa enaltecida entre as outras aqui dentro, porque o lugar não é de pessoas com pouca cultura, assim, né? Aí eu fiquei assim, gente, aí foi meu colega e eu fiquei, não pode ser. E tipo, foi bem frustrante porque foi meu início naquele lugar, né? Depois, claramente, com muito esforço, eu consegui passar essa visão de segurança para ele, mas foi um pouco chata a situação. E eu já passei também por uma situação meio parecida com a da Rafa, que eu fazia um estágio numa empresa, foi o meu primeiro estágio de desenvolvimento. E era uma empresa familiar e só tinha uma pessoa responsável pela TI. E eu fui contratada para ser estagiária para ser ajudante dessa pessoa. Só que essa pessoa, ela, além de ser um profissional, como posso dizer, meio carrasco, assim, e por ser mulher, aquela coisa assim, o tempo todo em cima do meu trabalho. Tipo, eu entendia que eu era estagiário,
era meu primeiro emprego, digamos, na área. E essa pessoa era, tipo, por WhatsApp, pelo canal de comunicação da empresa, toda hora tava ali, sabe? Tudo que você fazia não era o suficiente, e é igual vocês falaram, a mesma coisa. E chegou no estado que eu tava ficando meio que doente com a situação, porque eu não tinha com quem da empresa conversar sobre isso, porque como era uma empresa familiar, digamos que todo mundo era familiar. E aí eu fui conversar, eu falei, ó, eu tô saindo por esse motivo. Aí, aí a pessoa, mas a gente gosta do que você faz, você se mostrou bem proativa, não sei o quê, mas infelizmente a gente não pode sentar e conversar com o fulano e mudar o comportamento dele porque ele é assim e pronto. A gente tava falando agora de entrar pela área de hardware, suporte ser mais fácil, mas é engraçado porque quando eu comecei, o primeiro lugar que eu fui procurar um estágio, eu não fui contratada, eu soube disso porque eu tinha uma familiar que trabalhava nessa empresa, por ser mulher, e o rapaz achou que eu não ia dar conta de, sei lá, deitar no chão e passar um cabo de rede, coisas assim. E aí, coisa de um mês depois, eu fui contratada nesse outro lugar e o que eu mais fazia era deitar no chão pra passar cabo de rede pela canaleta da mesa, sabe? Umas coisas assim que eu não consigo entender, sabe? Parece que a gente tem que se provar muito mais assim do que se fosse um homem, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Ó, é outro caso, eu já vi, não aconteceu comigo, mas eu conheço a pessoa que aconteceu. Ela tinha recebido uma promessa de aumento, de progressão de carreira e tal, e aí ela descobriu que estava grávida. Alguns meses depois, a promoção foi retirada, porque ela estava grávida. Se um homem vai falar que vai ser pai, ninguém tira a promoção dele, né? Aplaude, Inclusive, né, parabéns. precisa, coitado, tem Pois fralda é, pra comprar. Se compadece, né? Essas são coisas que a gente isso- não acredita. Isso é o de praxe, né? Tipo, eu acho que é bem difícil você ver um homem que fala que na entrevista de emprego perguntou se ele pretende ser pai. Em todas as entrevistas que eu fiz, perguntaram quando eu pretendia ser mãe. Assim, em todas, sem exceção. Sim, processo seletivo, ao menos todos que eu fiz, todos eu sofri com essas perguntas. Tipo, se eu quero ser mãe, se eu estou grávida ou se eu já tenho filhos. Aí, tipo, cara, eu tô atrás de um estágio, eu tenho 20 anos. Assim, não. interessa, né? Cara, eu só quero um estágio, entendeu? E a gente sofre muito com isso. Assim, além da questão biológica e também, tipo, ao menos nos processos eu sempre tive que muito provar o meu valor pra pessoa, assim. E um deles eu fiz pro estágio e o cara simplesmente virou pra mim e falou que eu não tinha experiência suficiente pra um estágio. Nossa, É um estágio. ótimo, perfeito. Eu não tive muitas experiências assim, profissionais, né? Eu tive só um estágio antes de trabalhar. Mas desde a faculdade você já escuta uns comentários assim, absurdos. Eu lembro que uma vez eu descobri que falavam que eu era amiga de fulanos, de homens, pra, tipo assim, ir melhor nas matérias, umas coisas assim. Tinha a prova lá da turma, a Karina tirou a maior nota. Meu Deus, o povo ficava chocado quando eu tirava a maior nota. Quem que ela colou, né? Eu ficava chocada, assim, era o... Falei, mas gente, normal, estudei, vai você estudar também, né? Eram umas coisas, assim, absurdas, assim. Eu já não fui promovida e naquele momento, se eu olhasse o meu currículo e olhasse o currículo do cara, que foi um homem promovido no meu lugar, se olhassem as minhas certificações, eu tinha, ele não tinha. Tinha feito N cursos, ele não tinha e ele foi promovido. A partir daquele momento, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia deixar minha carreira na mão de alguém. Então, a partir dali, eu mudei completamente a minha postura em relação a essas decisões. Eu fiquei arrasada na época, assim. Mas, assim, pra mim, eu tirei dali lições pra eu não deixar minha carreira na mão de nenhum outro homem. Assim, eu mudei todo o meu posicionamento a partir daí. Que não é legal. E eu acho que essa questão de posicionamento é legal também, que a gente, na área de TI, a gente acaba sendo mulheres realmente mais fortes, assim, eu acho. Porque a gente tá num meio tão machista, assim, Mas que eu a gente não tem que se consigo. impor tanto, assim. Eu não consigo culpar quem sai. Conheço gente que entrou na área e falou, chega, pra mim não dá. Eu não consigo culpar, porque é uma área legal, eu gosto pra caramba do que eu faço. Hoje eu não tô atuando como deve, pretendo voltar, mas nem tudo depende de mim.
por conta de onde eu trabalho, mas É difícil. é difícil, entendeu? Eu não consigo culpar quem fala que não quer São mais situações aquilo. que às vezes a gente passa que, né? Porque às vezes a gente tem ali a casquinha mais dura, digamos assim, a gente já aguenta mais o tranco, já sabe como funciona, já sabe como contornar. Às vezes é uma pessoa que já tá lá bem mais tempo que você, que já se cansou de discutir. Às vezes é uma questão também de personalidade. A pessoa não tem uma personalidade de bater de frente. Ela é uma pessoa mais passiva, que seria uma excelente profissional, mas que não quer bater de frente, cansou e sai. Conheço pessoas que saíram e não consigo falar, ai, fraca, ai, não deu conta. Não era pra pessoa, ela não aguentou a situação pela qual ela estava ali passando. Eu não consigo julgar também. Não, de forma nenhuma. O máximo que a gente pode fazer estando ali é tentar perceber essas pessoas que estão ali enfrentando dificuldade dentro do ambiente, seja por ser mulher, seja por ser qualquer tipo de minoria. Tentar ajudar, né? Tentar dar um apoio. Você está com dificuldade técnica, tentar dar um apoio. Você precisa conversar sobre as situações, que aí no caso da Carol não tinha ninguém para conversar com ela. Talvez se tivesse alguém para conversar, fosse uma situação que teria se desenrolado de uma forma diferente. Então, o que eu tento fazer no meu cotidiano é tentar apoiar as pessoas que estão ao meu redor, que eu vejo que estão ali com um pouco de dificuldade de se manter na área. Com certeza. Né? Aí eu faço uma provocação em relação a quem está nos cargos de gestão desses ambientes de trabalho. Porque se o ambiente de trabalho não é seguro, né, é responsabilidade dos líderes tornar esse ambiente seguro, tanto para qualquer tipo de minoria, mulheres, né, ou homossexuais, enfim. É responsabilidade da gestão olhar para isso. Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade onde homens consideram normal as brincadeiras que eles fazem. Sim. Né? Então aí se nós... E acha um absurdo se você achar ruim, reclama. Isso. Então assim, é responsabilidade sim. Eu acho que nós precisamos responsabilizar os nossos líderes, para que eles se posicionem e criem ambientes seguros. Criem ambientes onde as pessoas possam ser quem elas são, independente de gênero, enfim, assim por diante. Eu acho que é um trabalho, já que não é feito na sociedade, né, como um todo, mas para quem quer um ambiente onde existe sim uma igualdade de gênero, esse trabalho tem que ser feito pela liderança, tem que ser abordado. Sim. E nós, como Concordo mulheres, totalmente. precisamos abordar esse assunto, precisamos levar e criticar. Assim, eu acredito que um líder de uma equipe, um setor e tudo mais, ele tem uma grande influência em como as pessoas ali interagem. Claro que as pessoas, elas têm perfis e tudo mais, mas se você tem um líder que determina algumas coisas junto com a equipe, do que pode ser feito, que não pode, que brincadeira pode, que não pode, de fato, faz toda a diferença. Sim, e deixar o ambiente mais confortável, né? Porque a gente fica muito naquele... A gente não vai no faz, a gente primeiro pensa o que, como e o resultado daquilo muito antes da gente fazer, porque a gente tem medo do que vai acontecer no ambiente ou da forma que a gente vai ser interpretado. Se você tem um chefe que não sabe lidar com a situação, Depois desse choque de realidade, que dicas vocês gostariam de ter ouvido ao entrar no mercado de trabalho de TI, que agora vocês consigam dar para as meninas que estão ouvindo e que estão começando? Eu diria não só no mercado, para quem quiser topar, entrar na área, independente se for pelo trabalho, se for através de um cursinho, através de um freelancer, porque, igual a gente comentou no começo, é cultural. Então, o que você diria para uma menina que está terminando o ensino médio hoje, por que ela escolheria um curso da área? Um tecnólogo, uma graduação, um bacharelado, entendeu? O que vale a pena? Porque o mercado de trabalho é o pós, né? Pós, durante, não o início da coisa. o que eu gostaria de ter ouvido? Muitas coisas. O que hoje eu tento fazer pelas outras pessoas é o que eu gostaria que tivesse acontecido com mais frequência comigo. Não vou dizer que nunca aconteceu, trabalhei em lugares que eu fui muito incentivada,
Mas hoje eu tento fazer coisas que não aconteceram em todos os lugares que eu trabalhei. De ter um real incentivo mesmo, de você saber que você tem alguém ali para contar, para ajudar você a tirar as dúvidas, para te orientar ali em algum caminho. É muito bom você saber que tem alguém que você pode tirar dúvidas sem medo de ser julgada, sabe? Ah, nossa, que burra, Thaís. Olha que pergunta idiota. Eu passei por isso durante a faculdade. Tinha um professor que toda vez que eu fazia a pergunta, ele olhava pra mim com uma cara e a sensação que eu tinha é que assim, ele tava pensando, que pergunta mais idiota. E eu tinha muita raiva disso. Então, eu acho que aí é mais uma... Eu gostaria que as pessoas não me olhassem com deboche quando eu tivesse dúvidas reais. Quando eu era mais assim, iniciante. Bom, eu gostaria de ouvir que eu posso sim questionar, que eu posso sim perguntar, que eu posso sim impor e que eu posso sim exigir respeito no meu local de trabalho, enfim, em qualquer outro local. Eu senti muita falta disso quando eu comecei na área, né? De saber que eu podia questionar, tá, mas por que eu não posso fazer isso? Ou tá, por que você tá olhando o meu trabalho e ninguém olha o seu? E de se impor, sabe? De exigir respeito, a sua opinião vale, né? Você tem que saber que a sua opinião vale, não interessa qual é o seu gênero, não interessa qual é o seu credo, não interessa qual é a sua raça, não interessa. Você tem um direito, entendeu? Então, eu senti falta disso. Eu queria muito ter ouvido isso, que eu podia me impor. Eu cresci uma profissional muito insegura, né? Muito insegura. Hoje eu já melhorei bastante. Hoje eu consigo dizer não pros meus POs, tipo, não. Não vai rolar. Não vai rolar. Né? Eu já tive uma situação muito engraçada aqui, que veio, tipo, os 2 POs assim, olha, eu preciso disso pra hoje. Eu falei assim, não. Tipo, não. Vamos sentar todo mundo bonitinho aqui e vamos resolver. E há um ano atrás eu jamais faria isso. Eu, não vamos sim, eu faço isso aqui agora. Mais tarde, Exato. Redobrar. Depois quem não faz é você que não entrega. Exatamente, mas eu já fui uma pessoa muito insegura. Eu já tive muito medo de questionar as coisas ou de procurar alguma coisa que eu não sabia, de perguntar pra alguém, de tomar um não, por exemplo, né? De tomar uma grosseria, enfim. Então, o que eu falo pra quem tá chegando aí agora é se imponha mais, se respeite e você pode sim questionar. Eu acho que a palavra também que define bem é coragem. Tenha coragem, diga não, se posicione e tudo bem se você errar. É isso. Tudo bem se você errar, é pra isso que a gente tá aí. Se dê ao luxo de errar, né? Porque Exato. você passa por tantas experiências, que são essas experiências que acabam deixando você mais forte, menos insegura, aprendendo a lidar em certas situações. Acho que a maioria das coisas que eu aprendi foi de situações que eu vivi, que eu falei, caramba, agora que eu vivi essa situação desse jeito, que eu não quero viver mais, tem que fazer diferente. Aí eu ia lá e faço diferente. Eu aprendi recentemente também a questão da resiliência, sabe? Que a resiliência ela te ajuda a não desistir. Então tenha coragem e não desista. Não desista. E tem uma teoria que eu gosto que é, tipo, primeiro se ame. Antes de você ser um profissional, independente de ser homem ou mulher, você é um humano, entendeu? E a nossa área, se você se deixar levar pela pressão e tudo, o seu humano se perde. E quando você volta para o seu humano tá doente. Você tá com uma depressão, tá com uma doença, tá com alguma coisa. Às vezes você cortou algum laço com um amigo, com a família. Então, assim, seja forte, não desista, porque é uma estrada um pouco dolorida, que você tem que estudar muito, a gente estuda muito o tempo todo. E a nossa rotina é um pouco diferente da rotina, às vezes, do nosso círculo de amigos. E eles entenderem que você precisa estar boa parte do tempo se dedicando à sua carreira. É um pouco ardido de dizer, assim, que a gente gosta da parte de a gente ter o lazer, mas às vezes a gente acaba abrindo mão. Ainda mais a gente que tem que se justificar 2 vezes sempre por aquilo que a gente está produzindo. Isso é uma coisa que eu faço mais hoje. Antes, principalmente quando eu estava na faculdade, também pela questão da faculdade, eu tinha muito pouco lazer. Vivia ali, eu trabalhava 8 horas por dia, fazia faculdade à noite. E meu lazer era, tipo, quase zero, porque eu tinha que virar noite,
final de semana fazer trabalho de faculdade, estudar e tudo mais. Hoje, talvez, se eu voltasse no tempo, eu teria feito um pouco diferente. Cuidado mais de mim como ser humano do que entrado de uma vez, assim, de cabeça. E não desistir, porque o código não vai rodar de primeira, o projeto não vai sair do dia pro outro. Então, calma. Às vezes dá vontade de sair correndo, mas calma. E a mente cansada também não resolve nada, né? Mente cansada e litros de café com energético também, no final só vai dar uma crise de ansiedade bem louca. Então, cuidado. Violenta. E tome cerveja. Tome cerveja. Cerveja sempre ajuda, vai nessa. E também procure empresas, né? Tipo, quando você for procurar um emprego, um estágio, dá uma olhada. Eu sei que às vezes a vida faz a gente aceitar qualquer coisa por questão de experiência ou questão financeira, mas essa é a parte do humano. Olha o ambiente que você vai adentrar. Bem lembrado. A gente também tem que escolher o emprego e não só o empregador que tem que escolher a gente não pode esquecer isso. Eu aprendi isso há pouquíssimo tempo, inclusive. Mas a gente vive num contexto aí que tá bem difícil conseguir emprego e tudo mais, mas às vezes não vale a pena, né? Exato. E às vezes é o coleguinha do lado querendo passar por cima. Mas assim, apesar da situação social e econômica aí tá bem complicada no país, às vezes não vale a pena. E às vezes não vale a pena se submeter a algumas situações, cargas de trabalho excessiva, ambiente que não faz bem para trabalhar. Sim. Às vezes não vale a pena, segura um pouquinho, procura um pouquinho mais de calma, porque saúde mental é muito importante. Sim. E não entre em competição com a sua amiguinha. Se ajudem, se ajudem. Ainda somos a minoria, então se ajudem, por favor. É isso. E o foco é ser 50 por 50 e estamos aí para isso, né? Pra gente criar um ambiente disso, parte de todos os lados. E olhando assim pro cenário que estamos e olhando um pouco para frente, adiante no futuro, vocês acham que assim tá melhorando, tá sendo as empresas estão com a porta mais aberta pro cenário feminino, que os grupos femininos também estão sendo positivos, está gerando, ou você acha que essa mudança ainda vai ser muito mais gradual do que posso imaginar? Eu acho que muitas empresas finalmente se tocaram que você ter uma equipe diversa, sim, só traz benefícios para a própria empresa. Então, hoje eu vejo que tem muito mais oportunidade para quem está começando do que quando eu comecei. É claro que não é o sonho ainda, nós estamos aí construindo isso, mas eu acredito que principalmente isso que a gente está fazendo aqui agora, abrindo um debate, conversar, trocar experiência, tem ajudado pra caramba a situação melhorar cada dia mais, né? Sim. E, por favor, empresas que estiverem ouvindo, não faz um processo seletivo e vira para a mulher que vocês estão fazendo a avaliação e fala: a gente precisa de uma mulher porque a mulher é mais sensível, porque a mulher tem um olhar mais organizacional sobre a coisa criativa. Não, organização, criatividade é para todo o gênero. Esses dias eu estava até lendo uma pesquisa que eu lembrei agora que a Thaís falou disso, que a heterogeneidade no ambiente de trabalho, seja de gênero, etnia e tudo mais, é muito, tipo assim, tem muita mais criatividade no ambiente que alavanca bem mais a empresa, que colabora bem mais para o crescimento da empresa. Então, assim, é real isso mesmo. Assim. E eu acho que essa questão do feminismo aí, com certeza tá bem melhor, né, obviamente, mas acho que essa coisa de ser cultural ainda, esse machismo, é realmente muito difícil da gente combater. Mas acho que são momentos como esse, tá na faculdade abrindo portas para as mulheres, incluindo mais elas, fazendo realmente isso. Acho que são passinhos que a gente tá dando, né, para melhorar cada vez mais. A geração antes da nossa, né, que a gente é a geração 90, 80 por ali, é uma geração que os pais estão mudando a percepção sobre os filhos, né? Tipo, hoje o contato com a internet mais fácil do que era antes para uma criança já induz ela a muita coisa. Então eu acredito que assim, tanto
o ingresso nos cursos e nas empresas tende a crescer porque mais mão de obra feminina está chegando. Eu acho que as empresas elas cumprem hoje um papel muito importante em relação à inclusão da mulher no ambiente de trabalho. Existe sim esse movimento, né, que as empresas acordaram, né, para a diversidade de qualquer coisa, né, de gênero, dentro das organizações que sim promovem ambientes mais criativos, né, que a gente precisa estressar mais o assunto, o lado positivo, para a gente conseguir chegar numa conclusão, né. Quando a gente tem pessoas com o mesmo perfil discutindo um assunto, o resultado vai ser o que a gente já sabe, né? Exato. Então, quando a gente traz essa diversidade, a gente tem sim esse ganho de criatividade. Mas eu também acho que é um movimento que também a mulher tem que fazer uma aproximação com os homens, sabe? Eu tive 2 amigos que eles não conheciam esse universo que a gente passa. A partir do momento que eles passaram a conhecer, eles se tornaram homens que apoiavam a causa feminina. Então, essa aproximação de talvez explicar, olha, essa brincadeira que você está fazendo não é legal. Expor algumas coisas. Né? Sabe por quê? Porque isso tem essa origem, né? Veio, sei lá, da guerra, ou isso causa esse tipo de sentimento nas mulheres. Isso não é normal. Isso também vai da gente mostrar, né, para homens que estejam dispostos a ouvir, né, que não é bem assim. E com o tempo eles vão acabando respeitando. Né? Acho que existe sim esse movimento em massa, que as empresas vêm trabalhando. É porque muita coisa é dita sem refletir, né? Exatamente. Você fala muita coisa sem pensar ali o que você tá normalizar falando. umas coisas, né? E a gente vem aqui pra falar que não é normal. O ser humano, ele junta tudo Sim. e vai falando sem pensar. Sim. E aí eu acho que é importante a gente levantar pra falar, olha, isso me incomoda. Não só como mulher, mas, sei lá, uma pessoa negra, uma pessoa gay, olha, isso me incomoda, olha, esse tipo de brincadeira me deixa constrangido. Claro que assim, é difícil isso acontecer num ambiente que não seja seguro, numa empresa em que vão tirar sarro de você por você estar fazendo esse tipo de questionamento, mas eu acho que a gente precisa falar, porque se a gente não falar, ninguém nunca vai saber. Acho que também vem muito do que a gente comentou, de realmente ter coragem, mas também às vezes vem essa parte de vergonha, assim, que a gente tá um pouco desmitificando esse assunto pra gente conseguir falar mais abertamente, né? Porque às vezes você sofreu um assédio num ambiente de trabalho, putz, vou falar isso pro meu chefe? Isso. Tá louco? Voltando um pouquinho do que a Thaís comentou, que agora acabei de esquecer. De qual parte? Ai, não vou lembrar agora. Nossa, escapou. É uma coisa importante. Da gente falar? Tem que falar? Nossa. Tá. Okay. Posso pular ou posso? Corta esse negócio. Lucas, corta aqui. Gente, desculpa, eu não cortei porque ficou muito engraçado. Tá, vamos para a última pergunta, porque uma conversa que eu tive com uma colega uns 2 anos atrás, que me deixou realmente muito chocado, sobre a diferença salarial que ela sofreu, ela viveu isso e ela estava ali do meu lado, não na mesma empresa, né? Ela saiu dessa empresa quando ela descobriu que havia essa diferença salarial com um colega que entrou ao mesmo tempo que ela e tinha as mesmas atribuições. Eu perguntei, mas a CLT não garante o mesmo valor? Mas isso é um de menos, é só colocar qualquer outro cargo na CLT, né? Mas a atribuição real do que se faz é outra, né? E eu quis trazer isso como última questão, porque é de fato uma questão relevante, polêmica, e ela existe, cara. Isso, acho que muitas das pessoas, o que a gente está tratando aqui, do lado de lá, né? As pessoas não acham que isso só existe em outro local, nunca Hollywood. do nosso lado. Não só existe como é comum. Não sei se vocês já passaram ou conhecem histórias desse tipo. E bem como ela disse, assim, é só você mudar o cargo na CLT, ou você inventa qualquer desculpinha pra diminuir. Eles vão criar um cargo específico pra você lá. Não só isso, né? Mas uma discussão que a gente tá tendo
é que eu acho que entra também um pouco, não culpabilizando jamais, mas entra também um pouco da questão de culturalmente a gente não promover a nós mesmas, né? É muito difícil você ver uma mulher que levanta e fala, eu sou muito boa nisso que eu faço, eu me garanto, porque a gente tem muita insegurança. Acho que essa foi... Hoje em dia eu também falo, mas é muito do que a gente veio falando ao decorrer de insegurança, de muita insegurança, da gente ter medo de falar que a gente é bom em alguma coisa e tudo mais. E aí isso acaba que pro empregador, então realmente ela não é tão boa assim, ou vou dar um salário maior. Mas já aconteceu, inclusive, comigo, mesmas atribuições, fazia exatamente a mesma coisa, por conta de, 3 meses de experiência a mais que a pessoa tinha, a diferença salarial era, grande. Então, fiquei lá por um tempo, depois saí, mas infelizmente é comum acontecer. Porque te julgam não tão competente, porque acham que se precisar de você à noite, porque deu ruim no sistema e precisa pôr em produção, você não vai vir. E te julgam mesmo por Acho que várias eles já olham pra gente com um olhar meio de frágil, assim, né? Por ser mulher, não sei. Talvez. Sabe o que eu já ouvi? Que eles ganham mais porque eles têm que sustentar a casa. Alguém paga meus boletos? Quem paga o meu aluguel? E sim, é real. Isso tem, eu acho que em todos os ambientes, né? Recentemente eu soube de uma empresa que, enfim, é uma empresa de muitos mil funcionários e não tem nenhuma mulher gerente. Tem muitos mil funcionários. Como é que não tem uma mulher competente para ser gerente? Né? Então, assim, mais uma vez a gente volta nesse assunto. Mas sim, existe sim essa discrepância de salário entre mulheres, né? E um pouco do que a Thaís abordou, é o que acontece também muito na hora da entrevista ali, você vai falar sobre contratação. Eu acho que pelo fato da gente, às vezes, ficar com medo de falar, não, eu sei o que eu tô fazendo, a gente não gosta de estar falando, a gente não é tão no go horse, assim, muita coisa, a gente não vai assim, a gente pensa, não, eu acho que isso é o cabível pra mim. E às vezes chega outra pessoa que é pra outra vaga, que é a mesma que a sua, e simplesmente não taca o louco e fala. E às vezes nesse meio de conversar que... Nisso que você tá falando, eu só queria voltar um tópico rapidinho, que era que conselhos eu gostaria de ter ouvido? Ser go horse. Não ser go horse, mas aplique para vagas em que você não tem 100% das atribuições. Sim. Porque muitas vezes o empregador põe lá, mas tudo bem se você não saber esse ou aquele, e você aprende aqui com a gente, tem alguém qualificado que vai te ensinar. Então aplique, porque eu conheço muita mulher que tem medo de aplicar para vagas porque ela não sabe um item da requisição ali da vaga de emprego. Enquanto homens, minha amiga, eles são go horse, entendeu? Eu me viro para aprender isso de um dia para noite e eles aplicam para vaga, Mas deixa eu né? Eles defender o negócio go horse, gente. Go horse dá certo. Isso foi a revelação lendária. Não, pra vida. Pra vida, tá? Pra vida go horse dá certo. Porque acho que falta sim a gente se valorizar, se posicionar e fazer propaganda do que a gente faz. Sim. Propaganda amiguinha, Propaganda, sabe? E outra situação que eu acho que a gente tem que mudar é a questão de pedir aumento de salário. Eu vou pedir, eu não vou pedir, o cara tem que reconhecer o meu trabalho. Sim. Meu, se ele não tá reconhecendo o teu trabalho, tu vai bater lá na mesa dele, aí amigo, tô rendendo, tô produzindo, olha aqui meu resultado, eu quero um aumento. A partir do momento que a gente se posiciona, a gente é vista. É isso. A gente é reconhecida pelo que a gente realmente é, né? Bom, gente, vamos encerrar por hoje, acabou nosso tempo aqui. O papo foi maravilhoso, adorei estar com vocês mulheres e Gabriel aqui. Bendito fruto entre as mulheres aqui. Minoria. Como é ser minoria? É revelador. Quase constrangedor, falei. Bom, e a gente está sempre construindo conteúdo para vocês aqui no Papo da Nuvem. A gente está com o canal no Deezer, no Spotify. Siga a gente também nas redes sociais, Nuvem Tecnologia e YouTube também.
E é isso, gente. Se Deixa você seu tiver... like. Deixa seu like, curta, Curte, compartilha, compartilha. manda pro coleguinha, pra coleguinha. Manda pra todas as coleguinhas. Em qualquer área, eu acho. E pros coleguinhas também, os coleguinhas. Que não tem nem diferença, coleguinhas. Geral. Mas eu acho que é importante todo mundo ouvir esse tipo de discussão, porque só melhora o ambiente aí que todo mundo tá. E no mais, nada mais.